Amém, queridos, graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Escrituras, o Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12, que diz: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Fecha os teus olhos. Pai bendito, em nome de Jesus, nosso Salvador, eu te adoro. Te adoro, Senhor, porque instituímos, sim, ó Deus, este lugar, este livro, e o Senhor para ser o nosso guia, o nosso líder, o comandante em chefe, aquele que nos conduzirá como o Josué à terra prometida. Obrigado, Deus, por nos trazer mais uma vez à tua casa, e aqui nós, sim, te adorar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Fala conosco, portanto, enche o nosso coração e alegra a nossa alma, te pedimos por amor de Jesus. Amém. Coloquei como título: em busca de uma nova vida. Nós sabemos do grande convite de Deus para o primeiro crente, o Abraão. O Abraão era como qualquer pessoa lá de fora, uma pessoa que estava vivendo o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, e estava no meio da sua sociedade, que parece-nos que, da mesma forma como é lá fora, a nossa sociedade, naquele tempo Harã, que era também uma metrópole, ela vivia também os mesmos sintomas, as mesmas agonias e os mesmos pecados. A chamada de Deus na vida do homem sempre é para ele sair. Por quê? Porque o lugar que se encontra o homem é um lugar fétido, é uma pocilga, é uma fossa negra. Enfim, o mundo, o próprio João, ele diz que está no maligno, quer dizer, está em trevas, está apodrecendo e está morrendo. Mas Deus, ele prova aqui que ele não quer a morte, como ele diz em Ezequiel, nem, presta atenção, nem do perverso ele quer. Ezequiel diz: vive o Senhor, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Se Abraão não fosse arrancado de lá, se perderia com aquele povo. Por isso que Deus fez isso com ele. Mais à frente, ele fez da mesma forma com Ló, no capítulo 19 desse livro.
quando eles se separaram e Ló foi, para Sodoma, uma terra ali perto do Mar Morto. A Bíblia diz que era ruim o povo daquele lugar, era mau. Agora eu pergunto, lá fora, o coração deste povo é melhor do que o coração deles? Veja bem, o próprio Jesus falou lá no capítulo 13 do Mateus que se levantasse o povo de Sodoma e visse o que estaria acontecendo, eles tapariam a boca e o ouvido. Se tivesse acontecido em Cafarnaum, se tivesse acontecido no tempo deles o que estava acontecendo e o que eles estavam vendo, quem é que eles estavam vendo? Eles estavam vendo a figura do Deus encarnado, Jesus. E Jesus mesmo disse que eles se arrependeriam, que a rainha de Sabá, ela ficaria constrangida de ver o que estava acontecendo naquele lugar. Agora eu pergunto, e hoje? O pessoal de Sodoma, a rainha de Sabá, esse povo ficaria envergonhado com os pecados contemporâneos nossos, com os pecados da nossa era, com os pecados desta geração, porque presta atenção, nós perdemos a noção do pecado. Por isso que nós estamos acumulando, como diz a Bíblia, a Bíblia diz lá no Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo, e um pecado está de mãos dadas atraindo outro pecado, e todos os dias o inferno está gerando novos modelitos de pecados, e as pessoas estão insensíveis ao que está acontecendo. Por quê? Porque o coração deles estão inflamados do quê? Do mal chamado pecado. Viu? O veneno chamado pecado entrou na corrente sanguínea das pessoas desta porta para fora, e elas não têm mais conotação, não têm mais noção do que seja agressão aos olhos e ao coração de Deus. O povo de Arã estava vivendo da mesma forma. A família do Abrão estavam todos conformados, dizendo, como muitos dizem lá fora, não, a gente não muda nada, a gente não consegue mudar nada, é assim. E eles então se envolvem com as pessoas daquele lugar, como a mulher do Ló. Lembra-se? A mulher do Ló, ela foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Porque quando Deus, na figura daqueles anjos, tirou eles lá de Sodoma, ela saudosa voltou-se para trás, quando a ordem não era olhar o castigo que estava caindo sobre aquela geração. Viu? Mas ela estava saudosa, desejosa dos seus bens, do seu patrimônio, das riquezas que ela tinha adquirido, não só lá em Sodoma, mas desde o Egito. Eles ficaram prósperos porque Deus era com eles. Por quê? Porque ele saiu com Abrão, e Abrão foi chamado amigo de Deus. Tiago diz, Tiago 19 diz que, e creu Abraão, e por isso ele foi chamado o amigo de Deus, e isso foi a sua justiça. Primeiro lugar que o homem precisa fazer, ele precisa saber ouvir. Quando Deus fala conosco, a voz de Deus é distinta, porque as outras vozes que está lá no capítulo 14, no verso 10 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, diz que existem muitas mensagens, muitas propostas, muitas vozes neste mundo, mas a voz de Deus se destaca de todas elas.
E por isso que Tiago diz: não seja o quê? Um ouvinte esquecido. Em Tiago 19 diz assim: não seja um ouvinte qualquer. Por isso que ele diz: seja pronto. O que é pronto? Rápido, imediato, ágil para ouvir. Tem muitas pessoas que demoram para ouvir. Agora, gozado, né? Quando é a voz lá de fora, vamos para o churrasco, ele vai na hora. Vamos para o carnaval, ele vai na hora. Vamos para a praia, ele vai na hora. Vamos para a farra, vai na hora está pronto para ir. Espera aí, só vou pegar um agasalho, eu vou encher o tanque do carro para nós irmos. Dá um tempo aí que eu já estou indo. Mas quando se trata de ouvir a voz de Deus, eles são demorados e difíceis de crer. Mas o Abraão não. Quando Deus falou com ele ouviu, ele soube ouvir. Ele atentou a mensagem e acreditou nela, porque o segundo ponto, o segundo quesito desta mensagem é você saber ouvir, em primeiro lugar, e em segundo lugar você crer, acreditar que quem está falando com você não é uma pessoa qualquer, não é um homem, porque a minha Bíblia diz que ele não é homem para mentir. Você já ficou decepcionado com as fraudes e com as mentiras dos homens, mas nunca, ninguém jamais se arrependeu de ouvir a voz de Deus. Por isso que ele diz: quem ouve a voz dele tem vida, vida abundante, vida poderosa, vida de vitória, vida onde você não vai de maneira nenhuma ser atacado por ansiedade, medo ou depressão, porque você sabe que Deus cuida de você. E em terceiro lugar, você precisa obedecer. Foi o que Abraão fez. Passou a mão nele e na família, sua mulher, né, a Sara ou Sarai, né? E então saíram em obediência à voz de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus precisa em cada um de nós. Para quê? Para Ele cumprir as promessas. E quais são essas promessas? Quando você acredita, veja bem o que Deus se propõe a fazer também na minha e na sua vida. Ele diz assim: porque eu te farei, ou farei de você uma grande nação. Quantos crentes existem no mundo? De todas as confissões, mais de 2 bilhões. Um homem acreditou, e hoje ele tem mais de 2 bilhões de pessoas na terra que professam a fé no Deus desse Abraão. Não vale a pena? Deus cumpriu a palavra dele, e ele diz: eu farei de você um povo forte, e não existe povo mais forte do que o crente. Não existe. O povo mais forte do que o cristão não existe. Pode ser budista, maometista, pode ser de qualquer outra confissão, ele pode até ser grande, mas não é forte. Agora o cristão não. O cristão é forte. Por quê? Porque Buda, Maomé e Confúcio não presta atenção, não está com o seu povo. Mas sabe o que Jesus falou? Mateus 28, 18 diz assim: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Deus esteve com Abraão quando estava bem a vida de Abraão, e quando não estava bem, Deus estava com Abraão. Deus está com a igreja quando ela está bem, e quando ela está sofrendo perseguição e prova, Deus está a história da igreja em todos os séculos
atravessando esses séculos todos e vencendo e triunfando. Por quê? Porque Deus está, não é? E eu pergunto, você e Deus é maioria. Eu afirmo isso, não pergunto. Você e Deus não é maioria? É maioria. Esta é uma convicção da igreja e uma certeza da igreja. Por quê? Porque a igreja ouviu, creu e obedeceu como Abraão. E agora então é uma grande nação. E ele diz: eu abençoar-te-ei. Existem dois princípios nesta terra. Um é ser abençoado e o outro é ser amaldiçoado. Os dois têm um ícone, os dois têm um guia, os dois têm um líder. Só que o Deus que abençoa é o Deus de Abraão. E o outro Deus que amaldiçoa é aquele que estraga a vida da pessoa que é desobediente e insiste em não ouvir a voz de Deus. E aí então a vida dele está aos pedaços. Quantas pessoas você conhece que está acabada? Quantas pessoas você conhece que está arruinada? Quantas pessoas você conhece que ele está se arrastando como uma serpente e uma cobra neste mundo? Nunca se levanta. Por quê? Porque está desobedecendo a voz de Deus. Mas mesmo assim Deus está chamando. Deus, como o ladrão na cruz, está dando uma oportunidade ainda. E se você for sábio, inteligente, se tiver juízo, vai saber ouvir a voz de Deus. Para Deus fazer o quê? Fazer de você uma grande nação e abençoar-te. Mais ainda, engrandecer o teu nome. Ah, querido, se tem uma coisa que eu tenho visto nestes séculos todos, é pessoas sem nome. Vai lá no Serasa para você ver. Os milhões que estão ali com seus nomes, todos eles arrebentados, devedores. Você não vê uma pessoa que ela tem um nome grande, que ela é má pagadora, ela não cumpre a sua palavra, viu? Ela não é respeitada quando fala no seu nome. Você não vê. Agora, essas pessoas são de Deus. Elas são pessoas de Deus. Fora de Deus, ela pode ser o Bill Gates, ela pode ser o Obama, ela pode ser a Dilma. Não é abençoada. Pode ter dinheiro, mas não é uma pessoa de um nome grande, viu? De um nome poderoso. Engrandecerei o teu nome. Quando se falava no Abrão, as pessoas punham a mão na boca. Jó fala isso quando falava no nome dele, as pessoas punham a mão na boca. O Abrão também. Esse homem, ele é muito abençoado. Por quê? Porque Deus falou que ia obedecer e abençoá-lo. Mas por que Deus abençoou ele? Porque ele ouviu falar, ele creu e ele obedeceu. E aí ele diz: não acabou ainda. Deus dizendo: tu serás uma bênção. Você não gostaria de ser uma bênção? Você não gostaria de ter prosperidade? Você não gostaria de ter saúde? Você não gostaria de ter uma família, consagrada? Uma família de Deus, que teme ao Senhor? Uma família correta, direta, ligada ao coração de Deus? Quantas pessoas têm filhos traficantes, bandidos, viciados, drogados, prostitutas, ladrões, bandidos? A maioria das famílias, não só brasileira, mas do mundo, são pessoas que são verdadeiros crápulas, pessoas indecentes, pessoas imorais, pessoas lascívias,
pessoas permissivas, pessoas sem o quê? Sem virtude, pessoas sem honra. Agora o crente não, os filhos de Abraão não. Os filhos de Abraão, eles são regidos por este livro. E este livro molda, viu? O caráter. Esse livro da honra às pessoas que o observam. Por isso que o Davi, sabe o que o Davi dizia? O meu prazer, o crente fala isso, é a lei do Senhor, esse livro. E nele medito dia e noite. Por isso que Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você pecar contra Deus, sabe o que vai acontecer com você? O pecado vai consumir a sua vida. Se você pecar contra Deus, as portas dos céus vão se fechar na sua vida, e aí você vai somar apenas tristeza neste mundo. O Abraão não quis fazer isso. O Abraão foi sério com ele mesmo, e ele falou: o melhor que eu tenho a fazer é obedecer a Deus. Deus está falando conosco nesta noite. Ele está dizendo: por que você não sai da sua terra? Porque assim, você não sai da sua parentela, porque você não sai da sua gente, porque você precisa demonstrar que você o ama, deixando o quê? As coisas que você acaricia. Então a Bíblia diz que Deus não estava gostando daquele povo de Arã, como ele não gostou do povo de Sodoma e tirou Ló de lá. E a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela tinha todo o seu patrimônio e os seus bens ali. O Abrão não. O Abrão saiu de Arã e não olhou para trás. Por isso se tornou esta figura que a palavra de Deus diz: eu farei de você uma grande nação. E Abraão então é essa pluralidade de milhões e milhões que creem como ele em Deus, e como nós que estamos aqui nesta noite, e aqueles que nos ouvirão, né, através do vídeo. É isso que Deus quer. E ele diz: então eu farei de você uma nação grande, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem muitas pessoas que é uma maldição. Converso com elas todos os dias, e elas estão chorosas, elas estão sempre deprimidas, elas estão sempre tristes, elas estão angustiadas. Ela diz: pastor, minha vida está acabada, falida, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que onde você colocar a sua mão, se você obedecer, ele coloca dele. E quando ele coloca a mão dele, a prosperidade, o que? O sucesso, a riqueza, a vitória, a cura, ela vem e nos alcança, diz a Bíblia. Ela alcança as nossas vidas. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás das coisas boas da vida. O ano terminou e as coisas boas não alcançaram ela. Agora o crente não. O crente foi abençoado. Por quê? Porque o crente não depende do governo. O governo está fazendo só bobagem lá em Brasília. Isso em todas as nações. Mas o crente, ele depende, como Abraão, de Deus. Ele saiu em obediência a Deus, e Deus não falou para ele se era para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Só mandou ele sair. Ele saiu. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer a obediência. Ele quer que você creia, e Ele quer que você siga Ele. E o Abraão fez isso. E o que Deus diz mais ainda? Eu vou abençoar. Eu gosto disso.
abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Quando eu digo que ser inimigo do crente é a pior besteira que a pessoa faz na vida. Por quê? Porque ele vai ser inimigo de Deus. Você lembra lá no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos? O poderoso chamado Saulo de Tarso, que se transformou depois no Paulo de Tarso, grande apóstolo, ele estava perseguindo a igreja de Deus. Ele estava saindo para matar. Foi ele quem matou Estevão. Foi ele que aqueceu a morte do Tiago, que foi atravessado a espada. Era ele que incitava a rebelião contra os cristãos. Ele não gostava de Jesus. E ele está indo lá para Damasco, na Síria, para buscar pessoas que estavam com esta confissão, com esta fé, a fé do Abraão. E a Bíblia diz que no meio da estrada houve um clarão. Imagine a densidade desse clarão, porque a minha Bíblia diz lá no Apocalipse, primeiro, que o rosto de Jesus, ele brilha mais do que o sol do meio-dia. O Apocalipse primeiro fala isso. O João viu isso, aquele resplendor que era maior do que o sol do meio-dia. O sol do meio-dia você não consegue enxergar. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus, dizendo para ele o quê? Paulo, por que você está me perseguindo? Ele estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo os crentes de Jesus. Quando alguém persegue um crente, Deus toma as dores dele. Lá em Marcos, no capítulo 14 de Marcos, tem uma mulher lá que ela fez uma oferta que causou admiração até nos discípulos de Jesus. O Judas, inclusive, disse que o que ela gastou dava para alimentar muitos pobres. E ele sugeriu: por que não comprou esse dinheiro, comida para dar para os pobres? Sabe o que Jesus falou? Não aborreça esta mulher. Jesus toma as nossas dores, sim. Eu tenho visto isto todos os dias da minha vida. Porque como a igreja lá atrás, nós também temos muitas pessoas nos perseguindo. Só que elas não nos alcançam. Por quê? Porque elas são amaldiçoadas por Deus. Está aqui. Eu abençoarei aquele que te abençoar. Deus falou. O verso de número 3. Mas coitado daquele que te amaldiçoar. Eu o amaldiçoarei. Maldito. Lembra-se do Caim? O Caim, quando ele matou o seu irmão Abel, Deus pôs um sinal na vida dele e ele se tornou uma pessoa amaldiçoada na terra. A vida do Caim não prestou, mas a vida do Abel sim. E a vida do seu irmão que nasceu depois, o Sete, foi melhor ainda, porque a Bíblia diz que ele, com a sua descendência, começou a louvar o Senhor. E dele sai o Abraão, e do Abraão sai nós, eu e você. Soubemos ouvir a voz de Deus, que atendemos ao chamado de Deus que falou: sai deste lugar. Você tem que sair do seu estado, do seu conforto, até porque o estado que você está não é bom. O estado que o Abraão estava não era bom. Ele estava vivendo na imundície lá de Arã. Ele estava vivendo com aquele pessoal que não tinha negócio com Deus, não tinha compromisso com Deus. Eu tenho muitas pessoas que querem que eu esteja com elas, mas essas pessoas não têm compromisso com Deus, e minha mulher às vezes fica aborrecida comigo, mas eu não estou, não vou, não compartilho, e eu não vivo com elas. No máximo é oi, oi e até logo. Não vão ter a minha companhia, porque eles não falarão e não farão nada daquilo que eu amo fazer e gosto. Eu amo fazer isso aqui.
falar do amor de Jesus e dizer daquilo que há 30 anos eu faço, e minha mulher me acompanha. Deus queria que o Abraão fosse isso, comunicar o que Deus fez na vida dele, e Deus fez grandes coisas na vida do Abraão. Por isso que Tiago diz: Abraão creu. Tiago 2,33 diz: creu Abraão, por isso se tornou amigo de Deus. Então Abraão foi em busca de uma nova vida. Está começando o ano, por que você não faz como Abraão? Não vai em busca dessa nova vida? Até porque a vida do Abraão não estava boa, e agora em Deus não tem como a sua vida não ser boa. Agora fora de Deus não tem como a sua vida ser boa. Você pode ter a melhor religião da terra, mas não vai ser a sua vida boa. Você pode ter a melhor filosofia, mas não vai ser uma vida boa. Por quê? Porque não tem vida boa fora de Deus. Pelo menos a minha Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Em nenhuma outra pessoa, só Jesus Cristo. Ele que deu essa palavra para o Abraão, dizendo: Abraão, sai daí. Essa coisa que você está vivendo, esse povo que você está comunicando, compartilhando com ele, não presta. Assim como o povo de Sodoma, que a Bíblia diz lá no capítulo 19, que era mau o povo de Sodoma, viu? E o Ló teve que ser arrancado de lá, para não perecer com a cidade. Deus quer arrancar você do lugar que vai ser destruído. E qual é o lugar que vai ser destruído? Esse mundo vai ser destruído. Por isso que ele falou em João 14: eu voltarei e vou te levar para mim. Jesus quer te levar para um lugar de descanso, aquele mesmo lugar que lá na cruz do Calvário, lá no Monte Caveira, foi chamado de paraíso. E o ladrão falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: você vai estar comigo. Eu te afirmo hoje, Jesus está afirmando para você hoje: você vai estar comigo no meu paraíso. Ele vai enxugar todas as suas lágrimas, Ele vai arrancar suas dores, Ele vai tirar os remorsos, os rancores, as tristezas, Ele vai tirar de você toda doença, Ele vai te dar uma vida nova, Ele vai fazer de você uma grande nação, como fez do Abraão. Ele vai engrandecer o teu nome. Engrandecer o nome quer dizer, vai ter um nome de honra, um nome conhecido, não um nome que vai cair no esquecimento e ninguém sabe. Quando fala, né? Eu conheço pessoas, quando fala o nome da pessoa, só tapa até o ouvido. Não quero esse cara para mim, entendeu? Esse cara para mim, essa pessoa para mim. Mas quando se fala no nome de pessoas de honra, por isso que Provérbio 22 diz: o que deve ser guardado, as pessoas da terra querem guardar dinheiro, mas diz, o que deve ser guardado nessa vida é um bom nome. E o Abraão tinha um nome bom. Mas quando Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão. Abrão quer dizer um homem exaltado, né? Mas depois que ele foi transformado, ele se transformou pai de uma multidão. Um homem que está gerando multidão. Multidão de quê? De filhos de Deus. Porque Isaac é filho da promessa. A igreja é promessa de Deus. Viu? Por isso que nós fazemos parte dela. Porque fomos gerados nele. E todos os que são da fé, diz lá em Colossenses 3, são benditos com o crente Abraão. Seja bendito. Abraão foi bendito por quê? Porque ele saiu em busca da nova vida. Ele quis romper com o ano velho, o ano que passou, que era só de agonias e tristeza, para viver agora uma experiência maravilhosa e gostosa que não existe nesta terra.
meu, com Deus. Só o relacionamento com Deus, esta cumplicidade, meu, esse companheirismo que existe, que Deus, Ele quer que você tenha com Ele. Por isso que Ele te procura, Ele te busca. Por isso que Ele está à cata de cada um de nós. Por isso que Ele não abre mão de cada um de nós. E Ele quer que você obedeça. Que tal fazê-lo ainda nesta noite? Fiquemos em pé e oremos. Pai bendito e amado, eu quero mais uma vez te adorar. Eu te adoro dizendo obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela chamada. Porque o Senhor diz, não é você que me escolhe, mas eu que escolho a vós. Por isso, Senhor, eu coloco cada vida nesta noite que nos ouve, e aqueles que nos ouvirão ainda pelo vídeo, eu te peço que os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.